meu nome é Hugo Ferreira e bem-vindos ao 11º episódio do podcast da Causa Infinito. No episódio de hoje vamos dar continuidade aos escritos e artigos que começou na semana passada o Mundo dos Sonhos. Hoje vamos passar a maior parte do nosso tempo falando sobre os tipos diferentes de sonhos. Mas, antes de darmos início então à rubrica dos escritos e artigos, quero antes de mais dar um pequeno feedback sobre o estado de produção do meu baralho, os conselhos do Reino Platinho. Neste momento já se encontra aqui comigo, que tudo correr bem para a semana quando fizer o próximo episódio do podcast. Já tenho mais notícias e novidades para dar, inclusive a data efetiva de lançamento ao público. Um outro tópico que eu também gostava de abordar é que estive a ver as estatísticas do nosso canal do YouTube, onde podem também ver e ouvir este podcast, e detetei que tem 95% de visualizações de não subscritores. Vá lá, cliquem só no botãozinho subscrever. Não vos custa nada e a mim faz com que o podcast ou qualquer outro dos vídeos que eu coloco tenham mais visibilidade ao público. Por isso, sempre que possível, confirmem se ainda estão subscritos, para quem já subscreveu, e para quem não subscreveu, subscrevam. Eu agradeço. Mas, sem mais demoras, vamos então para o nosso escrito e artigo. Roda a genérico. Escritos e artigos da Causa Infinito. Existem 11 tipos de sonhos, que era algo que eu efetivamente não fazia a mínima ideia. Bom, mas vamos começar pelos devaneios, também conhecidos como sonhar acordado. O devaneio é classificado como um nível de consciência entre o sono e a vigília. Estudos mostram que temos tendência de sonhar acordados por média de 70 a 120 minutos por dia, sendo que esta situação ocorre durante as horas de vigília, quando nos deixamos levar pela nossa imaginação. Pois, à medida que a nossa mente começa a vaguear e o nosso nível de consciência diminui, então nos perdemos nos nossos cenários imaginados. O segundo tipo de sonho é os sonhos de falso despertar. Porque quem nunca sentiu ou nunca pensou que temos que acordar e continuar porque estamos atrasados, e continuar a nossa rotina matinal. Levantar, lavar os dentes, tomar um café, ir trabalhar, quando apenas nos apercebermos que, afinal, ainda estava a dormir. E o que aconteceu foi apenas um sonho. Bom, se já tiveste essa sensação, então já tiveste um sonho de falso despertar. Outro tipo de sono e um tipo daqueles que provavelmente
futuramente irá dar um episódio inteiro destes escritos e artigos, é os sonhos lúcidos. E o que são os sonhos lúcidos? Os sonhos lúcidos ocorrem quando nós percebemos que estamos a sonhar. Inclusive ficamos com aquelas sensações, para, isto é um sonho, sendo que a maioria das pessoas acordam quando se apercebem que estão a sonhar, enquanto que outros, mais raros, cultivam a habilidade de permanecer no estado lúcido do sonho e deixam-se levar, tornando-se participantes ativos nos seus próprios sonhos, sendo eles conseguem tomar as decisões nos sonhos e influenciam o resultado do mesmo sem acordar. Sobre este tipo de sonhos, como disse, é algo que provavelmente, aliás, os próximos, a contar com os sonhos lúcidos, os próximos três tipos, é algo que eu quero entrar depois mais em detalhe, mais à frente. O próximo tipo de sonho são os pesadelos. O pesadelo é um sonho perturbador que faz com que acordemos ansiosos e assustados. Só que o que não sabem é que os pesadelos podem ser uma resposta a traumas e situações na vida real, pois este tipo de pesadelos enquadram-se numa categoria especial, intitulada ou chamada pesadelo de stress pós-traumático, pois os pesadelos podem também ocorrer porque ignoramos ou recusamos alguma determinada situação da nossa vida, em que pesquisas mostram que a maioria das pessoas que têm pesadelos regulares têm um histórico familiar de problemas psiquiátricos. Isto ou estão envolvidos em relacionamentos difíceis, ou até podem ter tido experiências não muito boas com drogas. Estas pessoas também eh, poderão alguma vez ponderar o suicídio. Os pesadelos são uma indicação de que o medo precisa ser reconhecido e confrontado. É uma maneira do subconsciente acordar e tomar conhecimento. Um pesadelo é sempre uma indicação para prestarmos atenção ao que é que se passa. O outro tipo de sonho a seguir são os sonhos recorrentes, pois sonhos recorrentes são aqueles que se repetem com pouca variação na história ou no tema. Estes sonhos podem ser positivos, mas na maioria das vezes são pesadelos relacionados com o seu conteúdo. Os sonhos recorrentes podem se repetir porque um conflito que é retratado no sonho permanece não resolvido ou então até ignorado, sendo que após encontrar uma solução para o problema, este género de sonhos deixam de acontecer. Outro tipo de sonho é os sonhos de cura. E os sonhos de cura servem como mensagens para o sonhador em relação à sua saúde. Os gregos antigos chamavam estes sonhos de prodómino, peço desculpa, prodómicos. Muitos especialistas em sonhos acreditam que este género de sonhos
podem ajudar a evitar possíveis problemas de saúde e, inclusive, curar quando estamos doentes ou estamos de luto. Pesquisas mostram que quem sofre de asma e enxaqueca tem certos tipos de sonho antes de um ataque. Os nossos corpos são capazes de se comunicar com a nossa mente através dos sonhos. E os sonhos podem dizer que algo não está certo com o nosso corpo, mesmo antes que qualquer outro sintoma físico aparecer. Os sonhos, temos que nos lembrar que os sonhos desta natureza podem estar a dizer ao sonhador que ele precisa de ir ao dentista e ao médico, uma vez que, se nós entendermos a linguagem dos sonhos, os nossos sonhos servem como um inestimável sistema de alerta precoce. Eles podem ajudar a informar, aconselhar e, inclusive, curar as nossas, a nossa mente e o nosso corpo. Vamos passar para um outro tipo de sonhos, que são os sonhos proféticos. E os sonhos proféticos, também conhecidos como sonhos pré-cognitivos ou sonhos psíquicos, são aqueles sonhos que aparentemente predizem o futuro. E existe uma teoria racional para explicar este fenómeno, que é que a nossa mente sonhadora é capaz de juntar os pedaços de informação e observação que normalmente ignoramos ou que não levamos sério. Em outras palavras, a nossa mente inconsciente sabe o que está para vir antes de o nosso consciente consiga assimilar essa mesma informação. Passamos para o próximo sonho, que são os sonhos de sinal, onde os sonhos de sinal ajudam-nos a resolver problemas ou tomar decisões na nossa vida acordados e despertos, porque durante o sonho vão-nos dando sinais e dicas para, assim que acordarmos, conseguirmos resolver o que está de errado. E faltam mais 3 tipos de sonhos até acabarmos este tópico. Que são, o próximo é os sonhos épicos. Os sonhos épicos têm múltiplos nomes, pois comumente consideram estes sonhos e chamam estes sonhos a grandes sonhos, sonhos cósmicos ou sonhos luminosos, pois eles são tão grandes, tão atraentes e tão vívidos que nós não podemos simplesmente ignorá-los. Os detalhes destes sonhos permanecem entre nós por anos, como ficam presos na nossa recordação como se tivesse sido ontem que os sonhámos. Eles, estes sonhos épicos possuem muita beleza, contêm muita simbologia, quer visual, quer arquetípica, e quando acordamos deste género de sonho, sentimos que descobrimos algo tão profundo e surpreendente sobre nós ou sobre o mundo, que são aqueles sonhos que nos fazem mudar a vida. O penúltimo tipo de sonho é os sonhos progressivos. E os sonhos progressivos ocorrem quando temos uma sequência de sonhos que é continuado
por um período de noites, ou seja, não é só num dia ou numa noite. Este sonho, por norma, continua no dia seguinte, no sítio onde nós paramos na noite anterior. Estes sonhos são sonhos de resolução de problemas e ajudam-nos a explorar diferentes opções e várias abordagens para um problema, situação ou relacionamento. E por fim, para acabarmos os tipos de sonhos, temos os sonhos mútuos, que desde já era algo que eu não sabia que poderia existir, até ter feito a pesquisa. Os sonhos mútuos são descritos como tal quando duas pessoas diferentes têm o mesmo sonho. Os sonhos mútuos podem ser planeados, ou seja, duas pessoas trabalham ativamente para alcançar na sua mente um cenário ou um objetivo de sonho. É uma forma de melhorar a comunicação e construir confiança, sendo que há sonhos mútuos que podem ser espontâneos. Imaginemos, nós descobrimos um amigo ou outro significativo, ou um parente distante, ou até mesmo ou que alguém teve o mesmo sonho na mesma noite que nós. Por isso, não é algo que está muito ainda estável, estagnado. É algo que pode ter diversas abordagens, pois não há muitos estudos sobre este género de fenómenos de sonhos mútuos, mas sim sabemos que existe, que quando existe um vínculo muito forte entre duas pessoas, os sonhos mútuos é possível acontecer. E agora, por fim, antes de terminarmos esta rubrica em duas partes, vamos vou falar de alguns factos e curiosidades sobre os nossos sonhos. O primeiro facto é que um terço da nossa vida é usado a dormir. Em média, em uma vida média, nós passaríamos um total de cerca de 6 anos a sonhar. E isso é mais do que 2100 dias passados num reino diferente. Temos que nos lembrar que os sonhos existem há tanto tempo quanto a humanidade. Na época romana, os sonhos profundos e significativos eram submetidos ao Senado para análise e interpretação. A maioria das pessoas saudáveis tem sonhos. Algumas pessoas não acreditam que sonham à noite. E quando? Na verdade, é que simplesmente não se lembram dos seus sonhos. Os nossos sonhos são indispensáveis, pois a falta de atividade onírica pode implicar alguma deficiência de proteína ou um distúrbio de personalidade até. Em média, nós podemos sonhar entre 1 a 2 horas todas as noites. Além disso, podemos ter 4 a 7 sonhos numa só noite. As pessoas que são invisuais sonham também. Se as imagens visuais aparecem ou não nos seus sonhos, depende se eles eram invisuais ao nascer ou se tornaram invisuais mais tarde na vida. Mas a visão não é o único sentido que constitui um sonho, pois o som, o tato, o olfato tornam-se hipersensíveis
para os invisuais, e os seus sonhos são baseados nesses mesmos sentidos. 5 minutos após o término de um sonho, metade do conteúdo é esquecido. Após 10 minutos do sonho ter acontecido, 90% do sonho é perdido. A palavra sonho deriva da palavra do inglês médio dream, que significa alegria e música. Os homens tendem a sonhar mais com outros homens, enquanto que as mulheres sonham igualmente com homens e mulheres. Estudos mostram que as ondas cerebrais estão mais ativas quando estamos a sonhar do que quando estamos acordados. Sonhadores que são acordados logo após o sono REM são capazes de recordar os seus sonhos de uma forma mais viva do que aqueles que dormiram a noite toda até o amanhecer. Fisiologicamente falando, os pesquisadores descobriram que durante o sonho REM, os homens experimentam ereções e as mulheres experimentam um aumento de fluxo sanguíneo vaginal, independentemente do conteúdo dos sonhos. Na verdade, sonhos molhados podem não necessariamente coincidir com o conteúdo do sonho abertamente sexual. As pessoas estão parando que estão a parar de fumar tendem a ter sonhos mais longos e intensos. As crianças não sonham com elas mesmas. Elas não aparecem nos seus próprios sonhos até terem uma idade de 3 a 4 anos. Se estivermos a ressonar, então não podemos estar a sonhar. Os pesadelos são comuns em crianças, geralmente por volta dos 3 anos e ocorrendo até aos 7 e 8 anos de idade. Numa pesquisa, 67% dos americanos experimentaram déjà vu em seus sonhos, ocorrendo mais frequentemente em mulheres do que em homens, e cerca de 3% dos adultos sofrem de apneia de sono. Esta condição tratável leva a um inexplicável cansaço e ineficiência da pessoa. De acordo com outra pesquisa, o cenário mais comum para os sonhos é a nossa própria casa, sendo que é muito normal que os homens tenham uma ereção durante o estado de REM do sono, mesmo que não estejam sonhando nada de natureza sexual. O significado original da palavra pesadelo era um espírito feminino que assediava as pessoas à noite enquanto eles dormem. E por fim, nos sonhos, as emoções negativas tendem a ocorrer 2 vezes mais do que as sensações agradáveis. Medo e ansiedade são as emoções mais comumente expressas nos nossos sonhos, seguidas por raiva e tristeza. E assim, terminamos os fatos e as curiosidades dos sonhos. E agora, para terminarmos este escritos e artigos de hoje, quero fazer uma pergunta e vou dar as respostas, como é usual. Porque é que nós devemos nos lembrar dos nossos sonhos? Bom, primariamente, porque a nossa mente sonhadora tem acesso a informações vitais que não estão prontamente disponíveis quando estamos acordados.
Os nossos sonhos servem como uma janela para o subconsciente e revelam os nossos desejos e sentimentos secretos. Pois, ao lembrarmos dos nossos sonhos, nós ganhamos mais conhecimento, autoconsciência e até autocura, em alguns casos. Os nossos sonhos são uma extensão de como nós nos apercebemos ou percebemos a nós mesmos. Eles podem ser uma fonte de inspiração, de sabedoria, de alegria, imaginação e melhoria geral da nossa saúde psicológica. Se, ao aprender a recordar os nossos sonhos, irá ajudar-nos a nos tornar pessoas mais assertivas, confiantes e inclusive mais fortes, pois ao lembrar dos nossos sonhos, nós estamos expressando e a confrontar os nossos próprios sentimentos. Os nossos sonhos ajudam-nos a guiar através das decisões difíceis que temos que tomar. Ajudam-nos a resolver problemas nos nossos relacionamentos, problemas de saúde e questões de carreira ou qualquer luta na vida que podemos estar a enfrentar. Ao nos lembrar dos nossos sonhos, irá nos ajudar a aceitar os aspectos mais estressantes da nossa vida. E por fim, com isso, iremos aprender mais sobre nós mesmos, sobre as nossas inspirações e os nossos desejos através dos nossos sonhos. E com isto, dou por terminado o nosso escritos e artigos, O Mundo dos Sonhos. Espero que tenham gostado e gostaria de ter o vosso feedback sobre o mesmo. Este tópico dos sonhos é algo que eu gosto muito. Como tal, a vossa participação e troca de ideias seria fabulosa. Se puderem, comentem, digam-me qualquer coisa e até já. E assim, damos por terminado o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado deste mundo dos sonhos em duas partes e gostava de ter o vosso feedback se querem que eu faça mais assim episódios grandes subdivididos ou se me devo manter por tópicos mais curtos para poder uh, lançar mais rubricas num só podcast. Por isso, como sempre, grato por me ouvirem, aguardo o vosso feedback e espero que tenham gostado. Voltamos para a semana. Até já.